Vamos voltar na palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 5. Meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Você vê bastante coisa, eu tenho que correr. Eclesiastes 5. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus. Inclina-te mais ao ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Já alguém ouviu alguém no erro? Quando cometeu um erro, Deus, Senhor, me perdoa, e eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Alguém já viu isso aí? Já fez? Nunca deve fazer, porque o homem é falho. Deus não está cobrando isso de você. Deus é misericordioso. Não que você esteja deixando uma porta aberta para pecar de novo, não. É porque as nossas palavras devem ser poucas. Às vezes nós prometemos algo a Deus que nós não teremos capacidade de cumprir, irmão. E tem gente que depois até desiste. Isso é uma tática do diabo, de fazer a pessoa fazer esse tipo de voto, esse tipo de promessa para Deus, e depois que ele comete novamente aquele, nem vou pedir perdão, até sem graça de falar com Deus. Não. Ele é Deus, mas além de Deus, ele é Pai. E ele perdoa. Você tem que aprender isso. Cuidado, ele está dizendo para nós, sejam poucas as tuas palavras, irmão. E não são poucas pessoas. Olha o que ele vai dizer para nós agora. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. O que ele está dizendo para nós? Não seja tolo, não. Tola em prometer algo para Deus que depois você não vai cumprir. É como a juventude, o meu meio, né, nosso mundo, geralmente ouvimos bastante. A juventude, eu prometo que eu não vou comer mais chocolate. Aí chega aquele chocolate, Deus, só me perdoa, tá? Cuidado. Olha o que ele vai falar agora. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, pago. Melhor. E o que sempre nós devemos querer? Exatamente, o melhor. Então, o melhor é que não vote, do que votes e não pagues. Então, o melhor é que não faça esse tipo de voto. Não faça esse tipo de promessa para Deus. Ele é misericordioso, ele perdoa. Deus, mais uma vez, o Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim. E pronto. E cuidado com as suas palavras, para você não prometer algo que depois vai fazer você ficar aprisionado. Veja do lado aqui, volta um pouquinho. Provérbios capítulo 6, meia dúzia, versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Então, cuidado com as palavras. Nós estudamos no final do ano passado. Isso é muito importante. Um versículo que eu citei bastante aqui foi Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Lembra que na primeira parte eu falei de Tiago 3,6, que o homem se contamina com as palavras? Então, cuidado com as suas palavras. Eu peguei um gancho de uma mensagem do missionário que ele deu, eu quer dizer, eu pesquei uma parte ali. Está lá no primeiro livro da Bíblia, com Abraão conversando com Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 23. Quando Abraão recebeu a visita do seu Deus, porque Abraão era muito fiel a Deus, e Deus disse: faria eu uma coisa e não falaria com meu amigo Abraão? Ele ia destruir Sodoma, era o juízo, vamos falar a palavra mais certa, é juízo, né? Era o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Aí o seu Deus anunciou a Abraão. Diz o versículo 23, capítulo 18, versículo 23, chegou-se a Abraão dizendo: destruirias também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela?
Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aquelas 5 toda a cidade? E disse: não a destruiria se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura achar ali 40. E disse: não, farei por amor dos 40. Disse: mas ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Atenção, hein? Exatamente o que eu falei para vocês. Atenção. Disse mais: ora, não se ire o Senhor ainda só mais esta vez. Enredar-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. O que Abraão está falando para Deus? Ele está dizendo: disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez. Deus, mais uma vez peço perdão. Onde eu errei? O Senhor me perdoe só mais esta vez. Não, não faça isso. Você está morrendo agora? O homem é falho. Você está brincando com Deus? Você está dizendo que Ele... Não, Ele perdoa sempre, Ele é misericórdia. Ele perdoa até essas palavras. Se você se arrependeu, me perdoa aquele voto todo idiota que eu fiz. Mas cuidado para você não se prender. E tem gente se prendendo. Abraão se prendeu aqui. Senhor, só. Está dizendo aqui, só esta vez agora. E disse, e se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi o Senhor, quando acabou de falar, porque o Abraão que encerrou a conversa. Ele que disse: só esta vez. E se ele falar: Senhor, e se não houver um justo sequer, mas por amor do teu nome, por amor do Senhor, o Senhor não faria isso? Está dando para entender? Não esqueça da bondade de Deus. Nós somos frágeis. Não prometa para Deus algo que Ele não está pedindo para você. Não fale para Deus algo que você não vai conseguir cumprir. Não, Deus, eu vou falar para o Senhor. Eu sei que eu errei mais uma vez, mas só essa vez agora o Senhor me perdoa. Não. Deus, quero sempre contar com a tua misericórdia. Mas pastor Jaime, aí você não está achando que a pessoa está deixando a porta aberta para pecar? Não, eu estou dizendo para você tomar cuidado com as palavras, para depois você mesmo não ter coragem de ir diante de Deus, que mesmo que você tenha feito esse voto, você pode ir diante de Deus, que Ele é misericordioso, Ele conhece a nossa fragilidade, mas cuidado com as suas palavras. Eu sou muito pequeno, eu preguei, que Deus fale mais ao seu coração, que você saia daqui hoje vibrando: eu vou contar com a misericórdia de Deus todo o dia da minha vida. Até quando, pastor? Até a hora da morte, porque depois da morte vem o juízo. Mas pode contar com a misericórdia dele até o último dia da sua vida, até o último suspiro. Muita gente encontrou a vida eterna na hora do último suspiro. E glória a Deus por isso, que Deus é misericordioso. Nós vamos servir o cálice com água. Enquanto houver pandemia, nós vamos fazer esse ato de fé para abençoar o povo. O missionário prometeu, nós estamos prometendo. A minha exceção é na Santa Ceia, que é o segundo domingo do mês. Todo segundo domingo do mês tem Santa Ceia. Aí tem o cálice da Santa Ceia. Pega a água, todos podem pegar, criança, adulto. Você pode ter certeza que é uma água aqui mineral, o copo é descartado, nunca foi usado. Mas também fica a seu critério. Você de casa, prepare um copo com água, uma caneca com água e dê para um doente, Deus vai abençoar. Enquanto você está, deixa eu contar aqui testemunho de pessoas que passaram para nós. Aquela oração que eu fiz com vocês. Pelo Facebook, eu tenho aqui o testemunho da Selma Guimarães. Estava com dores no corpo e foi embora após a oração. A oração que eu fiz com vocês aqui. Eli Araújo estava com dor no lado esquerdo do corpo e após a oração a dor desapareceu. Também teve pelo Instagram. Marilúcia estava com dor no corpo e agora está curada. Pelo YouTube, eu tive aqui o Moacir Monteiro, estava com tontura e saiu após a oração. E foi muita gente curada de tontura hoje. Nos cultos da manhã,
Eu tive muita gente, peguei vários testemunhos. O Enio também, a esposa estava há 15 anos com depressão, insônia e síndrome do pânico. E foi completamente curada aqui. Está dizendo que ela foi, isso deixa muito claro, completou a cura. Está sentindo bem. O pelo telefone, a Ivete Turíbio, de São Paulo, estava com dor no ouvido. E após a oração, ela também foi curada. Vamos ficar de pé, por favor? Isso. Pega agora o cálice, apresente a Deus, apresente ele a Deus agora. Meu Deus, é um ato de fé, que muitos estão sendo curados. Pessoas estão sendo libertas dos mais diversos casos, meu Deus, de doenças, de vícios. Pessoas que participam em casa, que fumam, ou até na igreja, que nunca mais conseguirão fumar um cigarro. Pessoas que usam bebida, como o irmão contou que antes de ser liberto, era alcoólatra, bebia todo dia 1 litro de pinga, depois ficou diabético, mas o senhor que libertou ele do álcool, libertou ele da diabetes também. E meu Deus, não são poucas pessoas que estão sendo curadas agora. E tem diabéticos orando conosco agora, tem hipertensos, ó Deus. Tem pessoas com doenças gravíssimas orando, com câncer. Tem alguém com Covid em casa, isolado, com falta de ar, Deus. Ah, meu Deus, tem alguém sofrendo com depressão, como a mulher do Enio, que durante 15 anos, e tem gente sofrendo com síndrome do pânico, com ansiedade, que vai participar deste ato de fé. Venha, venha, Senhor, com fogo nesta água, venha com fogo do teu Espírito, passa o fogo do Senhor sobre esta água agora, queimando por dentro e por fora, meu Deus, pessoa que tem um câncer de pele, pessoa que tem uma doença séria na junta, nas articulações, pessoa que tem má formação congênita, vai receber a cura agora, creia. Eu creia mesmo, meu irmão, não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada que resista o poder de Deus. Essa água é consagrada, ungida agora, em nome de Jesus. Beba da água.